Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a aplicação dos métodos de regularização que a gente estudou na prática, tá? Então, eu vou vir aqui, deixa eu ver, onde que eu deixei isso? Aqui no repositório, aí eu peço para vocês entrarem também, tá? Para poder rodar as coisas junto comigo. E a gente também vai ser legal se a gente puder testar configurações diferentes. Então, é legal se vocês já deixarem o código pronto, para a gente poder ver os resultados, tá? Para poder comparar mesmo, né? Quem usar tamanho de batch diferente, ou o tamanho o tamanho do passo, enfim, outras configurações, e é legal que a gente está aqui mais de uma pessoa, consegue ver isso rapidinho, né? Então vamos lá, vamos ver. O arquivo que eu quero abrir é esse aqui, CNN regularização, sem ser o V2, tá? O V2 a gente vai abrir depois. Então vou abrir esse. Google Colab. Ok, vamos lá. Então, nessa parte, a gente vai ver um pouco sobre regularização. E a regularização, só lembrando, né, o que a gente viu a regularização pela norma L2, pela norma L1 e dropout. Tá? Existem outros métodos, existem outras formas, mas eu acho que já é suficiente, a gente já tem um bom repertório sabendo essas três. Tá? Mas existem outros, existe, por exemplo, o ElasticNet, que é uma combinação de regularização L1 com regularização L2, enfim, existem várias formas. Tá? Então, eu vou começar fazendo a leitura dos pacotes que a gente vai precisar usar. Aqui leva um tempinho, né? Eu acho que hoje está talvez um pouquinho mais lento que o normal. Eu vou fazer inicialmente com o Rminister, tá, pessoal? Só porque o Rminister treina mais rápido, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês usando o Cypher. Tá? Então, aqui, só para a gente fixar, pessoal, o modelo que a gente vai tratar. Tá? Então, é aquele modelo que começa com zero padding, a gente já vinha usando ele antes. Ele tem 6 filtros convolucionais na primeira camada, com ativação ReLU, seguido por max pooling. Né? Depois, a segunda camada convolucional são 16 filtros. As duas camadas têm filtros de 5 por 5, tá? Mas isso aqui pode ser alterado. Com max pooling 2 por 2, beleza. Depois de acabar essas duas camadas convolucionais, a gente vetoriza, né, os outputs, porque o que a gente tem aqui ao final são 16 imagens transformadas. Então, o que a gente tem aqui no final são 16 imagens transformadas a partir da imagem original. E quando a gente faz esse flatten, é aquela parte que a gente vetoriza tudo e parte para as camadas MLP, tá? Em cima dessas unidades vetorizadas, tá? Então, a partir daqui, eu não tenho mais imagens, porque eu reordenei minhas imagens e empilhei tudo dentro de um único vetor. Tá? Então, são mais duas camadas totalmente conexas, né? São os MLPs. E, por fim, a gente tem a última camada, que tem aquela ativação softmax. O softmax é aquela ativação que resulta dela um vetor de probabilidade. Né? Um vetor de probabilidade no sentido de que as suas entradas estão entre 0 e 1 e soma 1, tá? Então, aí a gente tem uma probabilidade para cada uma das 10 classes. Tá? E aqui eu estou rodando o Adam com esse learning rate, blá, 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 tá? É só um exemplo. Então, vamos lá. Vamos começar com um modelo sem regularização nenhuma, que é o mesmo modelo anterior, né? Acho que eu posso até apagar o que está aqui. Ficar só com esse aqui de baixo. Então tá, vamos rodar o modelo. Eu estou chamando de modelo 1, tá? Então, beleza. É a mesma especificação anterior, tá, pessoal? Camadas convolucionais, depois vetorizar tudo, e aí passa pelas camadas densas. Bom, então agora vamos fazer o treinamento. Aqui eu já tenho o que eu rodei, eu vou rodar de novo.
só para a gente lembrar, né, o que a gente conseguia fazer um modelo sem regularização. Eu acho que é interessante também a gente mostrar na prática, porque a vivência da prática, infelizmente, é um pouco diferente, né, distor um pouco do que é relatado nos artigos, às vezes, né, quando, principalmente nessa área de redes neurais, eu pelo menos vejo muito artigo em que, assim, os autores discutem, né, e mostram as inovações que eles propõem e tal, e no artigo sempre é uma parada brilhante, assim, que faz uma diferença absurda. Mas na hora que a gente vai aplicar na prática, nem sempre isso acontece, né? Então, você tem algumas coisas que fazem mais diferença do que outras. O que eu, o que eu notei no caso da L1 das regularizações para redes neurais é que não me pareceu fazer tanta diferença assim, né? Mas, enfim, né, são coisas empíricas, é meio difícil de dizer exatamente. A gente tem a interpretação, né, do que a regularização faz, mas talvez na prática não faça tanta diferença. Só quero ver se ele termina de rodar para depois mostrar o modelo com as regularizações. Aqui eu só estou rodando 5 epochs, né? Normalmente eu rodaria mais, mas é só porque eu quero mostrar para vocês o output, então não quero que demore tanto. Nota que no treino a acurácia já está bem alta, né? Já está mais do que 99%. Mas na validação já é um tantinho menor. Bom, ele vai acabar aqui, só está avaliando agora qual é a precisão do conjunto de teste. Vamos lá, vamos lá. Caramba, hoje está lento. Foi. Ó, deu 98,69. Então, enfim, é uma acurácia bem elevada, né? E aqui só tem o summary, né? Quantos parâmetros que foram usados e tudo mais. Né? Então, ó, nota que aonde eu tenho mais parâmetros são nas camadas totalmente conectadas, né? Aqui são 10 mil parâmetros e aqui já são 192 mil. Demora para rodar? Demora. Mas se a gente parar para pensar, pô, faz sentido. Olha quantos parâmetros o modelo tem. 205 mil parâmetros. Né? Se pensar por esse lado, foi até rapidinho. Né? Bom, então vamos dar uma olhada primeiro, pessoal, com o dropout. Então, os resultados estão aqui, tá? Quando eu quiser, do modelo sem regularização, e aí eu posso sempre voltar e comparar para ver o que aconteceu, tá? Então, vamos lá, vamos para o modelo com regularização de dropout para mostrar para vocês como é que aplica isso dentro do Canvas, tá? Vocês vão ver que é bem simples. Então, eu estou chamando de modelo 2, aí como é que a gente cria o modelo no Canvas? Bota sequential aqui, e aí vai adicionando as camadas, tá vendo? Modelo 2 adicione uma camada de zero padding, adicione uma camada convolucional 2D. Então, mantive as mesmas configurações anteriores, tá? E coloquei os dropouts. Repara que eu estou colocando o dropout só nas camadas NLP, tá? Então, vamos lembrar, né? O que é o dropout? O dropout é... Nossa, é tanta aba que eu tenho aberto aqui, eu nem sei aonde que eu estou rodando. Eu acho que eu estou aqui. Então lembra lá como é que era o dropout, né? O dropout, ele consiste no seguinte, para cada unidade, dentro daquela camada de dropout que eu vou colocar, o dropout funciona como se fosse uma máscara, né? Que você coloca em cima das suas unidades. E aí você vai amostrar para cada unidade, você vai decidir se aquela unidade vai estar presente ou não durante o treinamento, né? Então, você vai decidir com base em uma probabilidade. Então, você vai ter uma Bernoulli para cada unidade. Então, aqui, quando eu digo 0,5, quer dizer que o indicador, né,
da unidade estar ativada tem distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso meio. Né? Então, eu vou jogar uma moeda para cada unidade, e aí, se der cara, digamos, aquela unidade vai estar ativa. Se der coroa, ela vai estar inativa. Tá? E aí, as unidades inativas, elas não são usadas para calcular a verossimilhança do modelo, e elas não são usadas também na hora de propagar o gradiente. Então, a cada iteração do algoritmo, eu vou fazer essa escolha aleatória de quais unidades vão estar ativas e quais não vão estar. Então, na iteração 1, eu vou ter um certo conjunto, um certo subconjunto, né, de redes neurais que vai estar, um certo conjunto de unidades que vai estar ativo. Aí, quando eu for rodar a segunda iteração, o conjunto de unidades ativas vai ser diferente. Eventualmente, você vai ter aí uma mesma unidade estando ativa nas duas iterações ou inativa nas duas iterações, mas, enfim, né, o conjunto de unidades ativas é diferente para cada iteração. Tá? Então, isso aí, pessoal, é como se fosse... o que você está fazendo é tornando uma unidade menos dependente de outra unidade, né, para produzir seus outputs, e aí a ideia é que, com isso, a gente tenha unidades que funcionam de forma mais independente, né, que se evite usar redundância, né, no modelo. Ou seja, você evita ter duas unidades que se cancelam, por exemplo, né? Que quando uma é positiva, a outra é negativa, e aí, juntando as duas elas se anulam, coisas do tipo. Tá? Vou rodar aqui, então o comando é esse, tá? É só você colocar dropout, e aí ele vai funcionar na camada anterior. Né? Então, Keras layer dropout vai funcionar sobre essa camada. O outro, esse segundo dropout sobre essa camada, esse segundo dropout sobre essa daqui, tá bom? Aqui, no caso, eu escolhi probabilidade de meio, tá? Mas podia escolher outras probabilidades. Então, eu vou botar aqui para rodar. Mas seria legal, pessoal, se vocês escolhessem outros valores, né? Se vocês quiserem mudar para, sei lá, 0.2, 0.3, algo assim no computador de vocês, que aí a gente compara, né? E não fica só com um valor de probabilidade para poder testar. Então, se vocês puderem ir rodando aí no computador de vocês com outra especificação, trocando esse 0,5 por outra coisa, eu acho que seria legal, porque a gente consegue comparar, tá? Então, beleza, rodei o modelo 2, e agora eu vou rodar aqui, né, o treinamento, com base nesse modelo 2. Então vai levar um tempinho, né, para ele terminar de rodar. Enquanto isso, se vocês puderem, pessoal, deixar preparado e botar para rodar aqui com outra probabilidade, eu acho que vai ser legal. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês que eu estava em mente, mas acabei me esquecendo. Ó, vamos olhar aqui a acurácia. A acurácia está 97,14% ao final da primeira iteração. Vamos ver aqui. Não mudou muito, né? 97,58. 97,14. Está até um pouquinho menor. 98,27. 98,36. Também está um pouquinho menor. Aí por isso que eu falei, tá, pessoal, de trocar, de repente, esses valores e vendo o que funciona, o que funciona melhor. Lembrei que eu queria mostrar. Vou voltar aqui. Eu acho que a gente não chegou, acho que eu não cheguei a comentar com vocês sobre isso, mas é uma visão, uma interpretação interessante sobre sobre o dropout. Eu acho que eu não tinha, o mais recente é 31 de agosto, se não me engano. Vou voltar aqui. Regularização. Ainda laço. Aqui era isso. Enquanto ele está rodando,
Aí vou mostrando aqui para vocês. O que eu estava querendo mostrar era o desenho, né, do que acontece. Você vai tirando aleatoriamente algumas unidades, né, e aí isso na hora de treinar. Então, por exemplo, na primeira rodada do dropout, essas que estão com X são as unidades que saíram. Então, o modelo acaba, ele não pode contar, né? Por exemplo, essa unidade aqui, ela não pode contar que essa daqui vai estar sempre ativa. Então, você dificulta que essas duas unidades meio que se cancelem uma a outra, né? E tem uma correlação muito elevada, no sentido de quando essa daqui é muito alta, essa aqui é muito baixa, para meio que compensar uma a outra. Tá? Então, é isso que torna, em tese, né, em teoria, torna cada unidade um pouco mais independente, né? E evita algumas redundâncias. Outra forma de olhar para o dropout também é a seguinte. Lembra que lá na lista 2 a gente trabalhou um pouco com ensemble de modelos? Que era o quê? Era você pegar, acho que eram 5 modelos, se não me engano, ou 4 modelos diferentes, e aí eu pedi para vocês combinarem o resultado da previsão desses 4 modelos, ou 5, para produzir um modelo, né, que olha os outputs com base em cada um dos outros modelos e com isso faz uma previsão só. Esse caso, pessoal, é um pouco análogo a isso. Não sei se vocês conseguem perceber. Porque é como se em um treinamento você automaticamente já fizesse um embedding com várias redes neurais que estão contidas dentro daquela rede maior. Né? Por exemplo, essa aqui é uma sub-rede dessa, né? Porque ela é obtida a partir dessa daqui, tirando algumas unidades. Então, quando você roda isso na primeira iteração, na segunda vai sair uma outra configuração, na terceira vai sair uma outra configuração. Então, meio que sobre várias aspas, né, e isso os próprios autores comentam, né, no artigo, sobre várias aspas, o que você tem é como se em um processo de treinamento você tivesse já fazendo seus embeddings implicitamente, porque a cada hora você faz a atualização usando um conjunto diferente de unidades. Então é como se você já tivesse no processo de treinamento fazendo seus embeddings para produzir o melhor modelo. E aí esse é um ponto talvez interessante para se pensar na escolha da probabilidade de ativação de cada neurônio, né, que era aquele 0,5 que eu tinha mostrado para você. Por quê? Porque se eu escolher 0,5, eu vou estar efetivamente treinando com mais ou menos metade das unidades. Né? Então, se eu tiver uma rede que é excessivamente longa, talvez eu consiga treinar com dropout com uma probabilidade de sucesso menor. Né? De forma que, bom, se eu sei, por exemplo, que 100 unidades costumam performar bem no MNIST, né, em cada uma das MLPs, cada uma das camadas de perception, melhor dizendo, então eu posso escolher, digamos, 200 unidades com dropout igual a 0,5, porque aí, na hora de treinar, em média, né, aquela camada vai ter 100 unidades. Né? Então, isso também ajuda, né, na hora de definir qual é o valor do dropout que você vai usar. Ele vai, em geral, depender da complexidade da arquitetura. Quanto mais complexa for a arquitetura, a tendência, né, a arquitetura que eu digo é a escolha de quantas camadas e quantas unidades por camada, mais baixo deve ser o valor do dropout, tá? Para que você consiga evitar o problema do overfitting. Tá? Então, era essa interpretação que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que eu não tinha comentado sobre esse ponto dos embeddings aí na última aula. E também serve como uma revisãozinha do algoritmo para a gente entender o que está sendo feito. Acho que terminou de rodar, então a gente pode voltar e dar uma olhada. Ó, a minha acurácia no final foi de 98,65 e é quase igual, né, a acurácia que eu obtive aqui, 98,69. Alguém fez, pessoal, com outra probabilidade de ativação que queira comparar? Eu tô rodando aqui, tá na quarta época ainda. Tá em. A, a, a acurácia da validação tá em 98,81. Beleza, Eu beleza. botei de dropout, né? Uhum. Em cada um dos.
né? Depois do flatten, Uhum. eu coloquei, na verdade, eu coloquei em todos 0.2. 0,2. Ah, beleza, beleza. Tá. Aí a gente pode ver no final. Alguém Mas mais? aí, ô, Pode professor, falar. eu ainda não entendi. Esse dropout, esse valor que você coloca dentro do dropout, é a probabilidade do neurônio ser ativado ou ser desativada? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que é ativado, mas a gente pode dar uma Ativada. olhada. É, mas a gente pode dar uma olhada no próprio Keras, né? Vamos ver. Ó, terminou aqui no conjunto de teste, ele deu a acurácia de 98,73. 98,73. Um É, pouquinho foi um melhor. pouquinho maior. É, foi um pouquinho maior, foi um pouquinho maior. Depende, né? Assim, a mudança não foi drástica, né? Não É, costuma ser. Nos artigos, assim, é até engraçado isso. Sempre a mudança sempre é assim, tipo, notável. Você fala, caramba, o negócio funciona absurdamente bem. Mas na prática, você vê, assim, a diferença não costuma ser muita, né? De repente, se a gente rodar por mais epochs, mas aí vai demorar um pouco mais, né? Eu recomendo vocês fazerem isso. É sempre legal, né? Só aumentar aqui o número de epochs um dia que você vai sair de casa fazer alguma coisa, ou então vai, sei lá, vai dormir, aí bota isso para rodar com 50 ou 100 AirPods, e bota deixa no dia rodando. seguinte para rodar. É sério, eu faço toda hora. Eu vou para dormir, eu já penso, pô, que programa que eu posso botar para rodar para deixar para o dia seguinte? A gente faz tanta coisa, esses programas sempre são lentos. Então, no Cypher tem, eu sugiro que vocês façam isso, porque realmente vai demorar muito. 5 epochs no Cypher tem demora bastante. E com 5 epochs a gente não chega nem perto de 97%. Então, se for rodar, é aconselhável fazer isso. Tá? Mas, então, enfim. Então, tem alguma diferença, né? Aqui está 98, outro está 98,65, o seu foi 98,70 alguma coisa. Então, faz alguma diferença, mas não chega a ser uma diferença assim abissal, né? Pelo menos não rodando poucas épocas. Talvez rodando mais épocas a diferença fique um pouco mais perceptível, né? Eu realmente não sei. Deixa eu ver o modelo sem dropout para a gente poder comparar. Aqui deu 98,69 no meu, né? Então, assim, deu até menor um pouquinho. Mas começa a ser tão marginal, né, que fica mais difícil, né, de notar alguma diferença. Alguém mais rodou com outro valor? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no Keros para ver qual é o parâmetro. Ah, então ó, é o contrário do que eu tinha dito. O rate é a taxa com que os valores são mandados a zero. Então é o contrário, né? Eu estava achando que era a probabilidade de ativação, na verdade é a probabilidade de inativação. Então, quando você colocou 0,2, quer dizer que, em média, um quinto das unidades vão estar desativadas. Tá? Então, as suas redes É. tendem a ser maiores do que as minhas, que eu botei para rodar aqui. Tá? Mas isso tudo, pessoal, depende muito, tá? Depende da arquitetura. Se você coloca uma arquitetura maior, você provavelmente vai botar uma probabilidade no dropout maior, né? Lembrando que quanto maior a probabilidade, maior a chance de inativar, para que as suas redes fiquem um pouco menores, né? E você evite overfitting, tá? Então, só me corrigindo, e obrigado por ter perguntado, eu tinha dito anteriormente que essa era a probabilidade de ativação, mas na verdade é de inativação. É que no caso 50% vai dar na mesma. Alguém rodou com outro valor, sem ser 0,5 e sem ser 0,2? Só para a gente ver se algum mudou drasticamente. Eu acredito que não vai mudar, né? Alguém mais? Não? Ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Não. Bom, tudo bem. Vamos ver então. Então, isso, uma aplicação, né, de dropout, quando vocês forem fazer para o Cypher, aí acho que vocês vão poder testar um pouco mais de escolhas, né, para poder ver o que acontece. E também é um problema mais difícil. Talvez aí o dropout faça mais diferença.
Eu queria mostrar a regularização laço agora, que foi outra que a gente viu. O laço, ele era aquela regularização L1, né? Se a gente for voltar aqui nos slides, o laço era essa daqui. Aqui. Então, essa primeira parte é a parte que veio. No caso que a gente só fez as contas com laço para verossimilhança normal, que é equivalente a trabalhar com mínimos quadrados, né, com soma residual ao quadrado. Mas a gente pode botar aqui a log verossimilhança de qualquer modelo. Então, pode ser, por exemplo, um modelo de regressão logística, né? Ou pode ser multinomial logística, ou pode ser um output de uma rede neural. Pode ser qualquer modelagem. Então, essa parte é a parte que vai olhar para o ajuste, né? Para quanto vai retornar um valor, no caso, como aqui é soma de resíduo ao quadrado, vai retornar um valor maior quanto pior o ajuste, né? Porque aí o quadrado dos resíduos vai ser maior. Então, essa parte é a parte que olha para o ajuste da curva, né? Para o ajuste dos dados usando o modelo. E essa parte aqui da direita é a parte que vai lidar com a penalização. Então, é ela que vai penalizar betas, né? Ou penalizar parâmetros de acordo com a ordem de magnitude, né? Dos valores daqueles parâmetros. Então, quanto maior o valor em módulo de beta J, maior vai ser a penalização sobre ele. Né? Então, a tendência eu vou querer parâmetros que sejam de magnitude, que deem um bom ajuste e que a magnitude não seja muito alta. Tá? Quanto maior a magnitude, maior a contribuição daquele parâmetro no erro. Né? Aqui é o erro, de fato, e essa parte da penalização é o quanto que o módulo contribui para o erro. Tá? Então, a gente viu que ele vai depender do lambda, né? O grau da penalização. Então, quanto maior for o lambda, maior é o grau de penalização. Né? Até se a gente olhar para a solução do problema laço, né? A solução é dada dessa forma, ela vai ser zero quando essa quantidade ρj que a gente definiu anteriormente for menor do que lambda sobre 2. Então, quanto maior o valor de lambda, mais coeficientes tendem a ser zerados. Né? Aqui é a estimativa para o beta com a penalização laço. Então, mais coeficientes da matriz, do vetor de pesos vão ser zerados. Quanto maior o lambda, maior a tendência de zerar observações. Tá? Então, tem esse ponto, né? Só para a gente relembrar sobre o laço, que quanto maior o lambda, maior é a força da penalização em comparação com a parte que faz o ajuste e maior vai ser a tendência de observar zeros como estimativas pontuais, né, depois de fazer o treinamento. Bom, e no caso das redes neurais, como é que isso funciona? Bom, nas redes neurais, os meus parâmetros, que aqui eu estou chamando de beta, são os pesos, né? São os Ws. Né? Então, a forma mais básica de aplicar a regularização L1 é aplicando sobre a penalização sobre os pesos W. Né? Então, o que vai acontecer é que quando eu tiver um peso W muito pequeno, a tendência em relação ao lambda, a tendência é que com a penalização laço, aquele valor de W seja zerado, que ele vai entender que a unidade que contribui para a unidade seguinte, né, a unidade relativa àquele peso, não contribui, né, para a ativação do peso seguinte. Então, isso está, de fato, o modelo, a penalização L1 dentro de redes neurais, ela está inibindo, né, a contribuição de alguns dos neurônios nos neurônios seguintes, né, de alguns dos perceptrons para o próximo perceptron. Se aquela magnitude for muito baixa, ela não passa pelo limiar de ativação e aí ele não conta para ativar a camada acima. Então, essa é uma forma de fazer. Então, vamos ver como é que a gente especifica isso no Keras. Eu criei um modelo 3, vou botar aqui já para rodar, então eu vou explicando para vocês.
Então, aquele mesmo modelo, né? 6 camadas de convencionais 2D, depois 16 camadas e 16 filtros, desculpa. Então, camada 1, 6 filtros, camada 2, 16. Depois eu vetorizo tudo e aí eu faço minhas camadas densas, tá? Bom, quando eu vou olhar para o regularizador, ele tem, a regularização funciona dentro do Keras dessa forma. Quando você define a camada, né? Quando você define essa camada densa, você vai colocar dentro como argumento, aqui eu estou colocando quantas unidades eu quero, 120, qual é a função de ativação, e aqui tem um parâmetro chamado Activity Regularizer, né, regularizador de atividade. O que isso significa? Quer dizer que eu vou aplicar a penalização laço no output, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a figura, porque está escrito Activity ali, né? Então, eu vou só colocar aqui uma figura da rede, por exemplo, essa aqui. Quando eu coloco Activity Regularizer, eu estou colocando a penalização no output da rede, né? no output da unidade. Então, é como se cada unidade dessas aqui eu tivesse uma penalização laço em cima do output daquela unidade. Tá? Isso quer dizer que eu vou, com isso, né, eu vou matar unidades inteiras. Tá? Então, não é mais como se eu estivesse passando a regularização para os pesos. Né? Essa forma de fazer, em que você bota o regularizador em cima da unidade, né, ela vai penalizar unidades que têm como output valores muito elevados. Tá? Então, é uma forma de fazer. O Keras tem outras formas. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, onde eu tinha colocado uma listinha. Esse aqui é dropout. Os regularizadores. Eu só queria mostrar para vocês que tem 3 formas de regularizar. Tá? A forma que eu botei primeiro é pelas atividades. Então, quando você usa Activity Regularizer, você está botando um regularizador no output daquele neurônio, né, daquele perceptor. Ao invés disso, você poderia botar no kernel. O que é o kernel? O kernel são os pesos que entram naquela camada. Tá? Então, quando eu especifico o regularizador no kernel, né, aí o que eu estou regularizando são os pesos que estão entrando. Né? Então, eu estou pegando a magnitude dos pesos e tornando menor, né, essas magnitudes. E eu também posso regularizar o viés, mas isso eu não recomendo fazer, tá? Porque é meio ruim regularizar o viés, porque o que vai acontecer é que o viés ele é um intercepto, né? Ele é análogo ao intercepto do modelo. O intercepto a gente nunca deve penalizar com L1, L2, porque o intercepto é o nível médio. Se a gente penaliza, a gente faz o nível médio descer, e aí fica muito ruim, né? Quer dizer, pode ficar muito ruim. Deixa eu mostrar aqui. O que eu quero dizer? Nova janela. O que eu quero dizer, pessoal, é isso aqui. Então, suponha que eu tenha um conjunto de dados assim. Tá? E aí, para explicar esse conjunto, eu quero, sei lá, usar uma função quadrática, digamos, né? Algo assim. Aí ficou torto porque, enfim, desenhar isso no papel já é difícil, imagina desenhar com esse negocinho. Então, aqui eu tenho 3 coeficientes, né, que vão determinar essa curva. Eu tenho beta 0 mais beta 1x mais beta 2x2. Tá? Então, esse é o termo da curva. Na hora que eu vou fazer a minha regularização, o que eu vou fazer eu vou somar o valor de yi menos beta 0 menos beta 1 x menos beta 2 x2. E aí eu vou elevar ao quadrado. Então, esse é a soma residual ao quadrado. E aqui eu tenho a penalização. Tá? Eu nem vou colocar somatória para ficar mais claro, eu acho.
Então, na hora de penalizar, o que vai acontecer se eu colocar o beta zero na hora de penalizar? Se eu colocar o beta zero aqui dentro do penalizador, o que o beta zero faz, ele é um nível da série. Então, o beta zero está em algum lugar por aqui. Ele é um nível que eu vou usar. Então, ele está no meio da massa de dados. Se eu penalizar o beta zero ele vai ser jogado para baixo. Isso vai ser bem ruim, porque agora a minha curva vai estar sobre esse patamar aqui. Então, ela nunca vai ajustar bem os dados. Então, por essa razão que a gente não coloca penalização no vício, né? Que aqui no caso é o interceptor, porque nesse linguajar de redes neurais, o vício é o que eles chamam, né, de interceptor. O interceptor eles chamam de vício. Então, por isso a gente não, em laço ou em read, a gente não penaliza o viés, tá? Não penaliza o interceptor. A gente penaliza só os outros termos, tá? Mas beleza, eu quero dar a possibilidade de regularizar também o viés, mas a gente não vai querer fazer isso, tá? Então ficou claro, pessoal, a diferença entre regularizar o kernel e regularizar as atividades? O que eu estou fazendo aqui é regularizar as atividades. E esse é o valor do lambda, né? Essa é a regularização que eu estou tomando. Então, é uma regularização até baixa, né? Eu vou botar aqui para rodar, para a gente ver qual é o efeito da regularização do laço. Vamos ver. Eu botei para rodar só 5 epochs. Também acho que não vai fazer tanta diferença. Depois eu vou só rodar de novo com um lambda maior. Deixa eu ver se é o próximo. Ah, 98,25 foi para 98,53. Deixa eu comparar com o resto. 98,36, né? Parece ter melhorado, né? Porque a acurácia já está na quarta iteração, já está no treino, já está acima de 99. Nove, nove, não, 9887. É, 9885 não ficou tão maior. Foi para 9881. Então acho que foi um pouquinho maior, né? 881 foi para 865, 869 e assim sucessivamente. Então, né, o que acabou acontecendo é que melhorou um pouco, né, a acurácia, mas a melhora sempre é marginal, ela não vai ser nada muito espalhafatoso, né? Chega um ponto, pessoal, em que para você conseguir uma melhora mais substancial,
precisa fazer algum tipo, precisa ser um acúmulo de várias coisas que melhoram marginalmente. Por exemplo, fazer dropout melhora marginalmente, talvez. Fazer regularização L1 melhora marginalmente. Você fazer rotação das imagens, ou translação, desde que não seja exagerada, também melhora marginalmente. Então, fazer essas, para você melhorar muito mais, além desse valor, né, a gente, meio que tudo que a gente treina fica ao redor de 98, quase 99% de acurácia, só dá para melhorar marginalmente acumulando melhoras marginais. Então, se você precisar de uma precisão maior, acaba tendo que fazer isso. A minha impressão é que o que funciona de forma mais notável é a combinação de modelos. Eu até quero ver, que eu não peguei para corrigir ainda a lista 2, mas depois eu vou dar até uma olhada, até por curiosidade, no que vocês observaram na hora de combinar os modelos. Né? Qual foi o nível de ganho que vocês obtiveram? Porque, na minha experiência, é o que ajuda mais, né? Você combinar vários modelos. Então, como essas mudanças aqui são muito marginais, porque a gente está sempre olhando para o mesmo modelo, se a gente rodar vários modelos, mesmo que seja com a mesma arquitetura, mas começando os modelos de pontos diferentes, quando você combina os modelos, a tendência é que a melhora na precisão no conjunto de validação seja mais acentuada. Alguém observou algo nesse sentido na lista, quando fez a parte de combinação dos modelos? Eu acho que o meu modelo só teve, né, esse ensemble, só Uhum. teve melhora na terceira casa decimal. Então também Não, foi pequena, né? No meu foi maiorzinho. Estou até indo aqui abrir para lembrar quanto que é. Eu acho que foi tipo eu de também, 96 para 98, foi uma coisa assim. De também não lembro, não. 96% para 98%. Isso. Tá. Aí já foi uma mudança maior, né? Eu acho. Que foi na segunda casa, você foi na segunda casa, né? Mas ainda assim, não é nada assim, você combina, vai obter 99,5%. Não costuma ser assim. Mas se você parar para pensar, você combinou quantos modelos? 5 ou 4? Eu não lembro. São 4. 4 modelos, né? A gente fez um caso muito mais reduzido, até porque para dar tempo, né? Mas nada impede de você rodar uma centena de modelos. É claro que vai demorar um pouquinho, né? Quando a gente faz isso na vida real, a gente faz roda em paralelo. Né? Deixa o computador pensando por um tempo, né? Deixa ele lá rodando esses modelos, e depois, quando você combina muitas instâncias, né, para você fazer o seu ensemble, tipo 100, talvez, ou talvez até mais, né, redes para produzir um output, o aumento tende a ser maior, porque vocês combinaram só 4, né? Mas podia ter combinado mais. É só por uma questão de, se eu for botar para fazer 100, a gente vai precisar de um tempão para conseguir testar. Mas a ideia é essa, a ideia é combinar os modelos e aumentar um pouquinho a acurácia. Porque, assim, na vida prática, né, também tem esse ponto. Na prática, o que a gente faz? A gente testa vários modelos e escolhe o melhor. Aí o que eu estou falando com vocês é o seguinte, você já testou vários modelos, os ajustes estão lá, né? As previsões estão lá, já estão feitas. E se, ao invés de eu pegar o melhor modelo, eu pegasse todos os modelos que são minimamente razoáveis, né, que produzem bons outputs, e ao invés de ignorar, eu combinasse os dois. É uma outra forma de usar, eu não estou fazendo nada assim, tipo, não estou tendo quase trabalho nenhum adicional. É só o trabalho de combinar as previsões, tá? Para depois poder juntar e ver o que acontece em termos da modelagem. Então, assim, é uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que a gente não tem esse costume de fazer combinação de modelos, mas sim, em estatística a gente olha muito para qual o melhor modelo. Vamos fazer um ANC, vamos fazer um BIC, vamos olhar para a previsão. Aí o que eu estou mostrando para vocês outra forma de fazer é combinar tudo, né? Que talvez produza resultados melhores do que você simplesmente pegar o melhor modelo. Enfim, sei lá, é uma visão um pouco diferente, mas pode gerar uma previsão melhor do que qualquer modelo separado. Alguém teve alguma experiência também nesse sentido, de aumentar ou aumentar pouco?
as previsões? Ou, tipo, alguém teve alguma coisa alguém teve algum caso que piorou ou que melhorou muito, né, a combinação desses 4 modelos? Ou foi tudo parecido? Vou voltar para ver alguma coisa. Não? Bom, deixa eu só então comparar o que acontece. Eu vou salvar o valor 98,81. Eu quero ver só o que acontece quando coloco a regularização agora nos pesos, tá? Vou trocar aqui para kernel e botar para rodar outra vez. Então, enfim, vai levar mais um tempinho rodando. Ah, foi para 94. Acho que ficou um pouco pior. Em todos os outros casos, a gente chegava a 97, 97, logo na primeira iteração. Noventa e seis. Provavelmente vai dar pior. Tá, faltam só duas, acho que dá para esperar. Aproveitar só para dar uma olhada em qual é o último caso que eu deixei. Professor, você está testando com uma regularização de quando? Ali em cima? Eu coloquei 0.001. Acho que ficou bem. Ficou na casa dos 97. Enfim, é muita tentativa e erro, né, na verdade. Eu vou rodar só uma época com um valor de lambda bem mais elevado, só para a gente ter uma ideia. Quanto mais elevado, mais valores tendem a ser zerados. A gente é chegado a 94, eu acho, né, na primeira época. Eu acho que aqui, ó, ele já vai chegar num valor muito mais baixo. Porque o que acontece? E aí, né, é um pouco... tem que ver qual é a ordem de magnitude, né? Porque eu tenderia a achar que 0,1 era bem baixo o valor de lambda, né? Mas eu acho que para esse caso não é, porque... Tá vendo? Ele chegou a 24%. É porque, na verdade, esse valor é alto demais. Então, o que deve estar acontecendo? Ele deve estar zerando muitas unidades. Claro que para a gente verificar se é isso mesmo de fato, tem que olhar para os outputs, né, e ver o que sai. Os outputs Desculpa, os outputs não, tem que olhar para o modelo treinado, para ver os dados, o que acontece. Mas como eu peguei esse valor aqui alto, de 0,1, o que está acontecendo é que provavelmente tem muitos pesos sendo zerados. E aí a rede está muito mais simples do que deveria estar. E por isso as precisões dão bem mais baixas, tá? Eu não vou continuar rodando porque se na segunda época ainda está 0,68, nas outras ainda deve estar rodando, ainda deve estar bem mais baixo do que o patamar que eu achei aqui, nesses 98, tá? Alguém rodou e chegou em algum resultado diferente? Vou manter aqui como estava e trocar o kernel para de volta. Foi o que se comportou melhor, né?
Esse que a gente começou, o 001, se comportou melhor, né? Foi. O que a gente rodou com 0,1 foi melhor. Foi o que deu melhor até agora, né? Bom, eu fiz esse segundo, mas esse segundo eu nem vou rodar de novo, eu só vou mostrar para vocês, tá? Eu fiz com uma rede um pouquinho mais complexa, em que eu incluí 2 camadas adicionais, tá? Na parte totalmente conexa. Então aqui ficou uma rede maior. Aí eu pensei, bom, se a regularização deve funcionar melhor, uma forma de você pensar a regularização é você colocar um modelo que dá overfitting de propósito, ou que você espera que vai dar overfitting de propósito, e com a regularização, o modelo fica razoável. Como o caso dos splines que eu tinha mostrado para vocês, que eu peguei uma quantidade enorme de nós, né, para criar um spline, para fazer um ajuste, e aí quando eu coloco, se eu não coloco regularização nenhuma, o ajuste fica todo errático. Mas se eu coloco uma regularização, por pequena que seja, ele evita as subidas, né? Evita as oscilações elevadas. Então, a gente ficava com uma curva suave. Mesmo botando um modelo que dava overfitting, mas a regularização, ela permite fazer com que o output do modelo ficasse mais razoável. Então, eu tentei a mesma coisa aqui, né? E, enfim, o resultado também foi bem similar, né, aos outros. A gente obteve 98%, com alguma coisinha, né? Então, assim, não mudou drasticamente, tá? Aí eu não vou rodar de novo porque esse aqui demora mais tempo, tem mais camadas e tal, mas é só para vocês verem, pessoal, que tem muita tentativa e erro e que as mudanças podem ser bem mais marginais do que aparentam ser quando a gente lê os artigos. Mas faz parte, né? A vida é assim. Vamos lá. E aí eu queria mostrar para vocês o caso do Cypher, para a gente ver que ele é bem mais, é um desafio bem maior. E aí, eu acho que, não sei se vai dar conflito, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não vai dar conflito. Eu não vou rodar de novo, porque isso aqui demora bastante, tá? Eu deixei rodando de ontem de noite para de manhã. Aqui, pessoal, eu fiz só, de novo, né, regularização. Eu abri o V2 agora. Mas o V2 é com o Cypher. Então, acho que eu vou rodar só um caso assim, mais simples, para vocês verem como é que funciona. Mas o caso maior que eu rodei sem epochs, eu não vou rodar de novo, não. Vou deixar assim só para mostrar para vocês. Então, aqui eu usei aquele comando que eu botei lá na lista para vocês, né? Do load data, já fazendo o loading com o Cypher mesmo, tá? Então, aí aqui ele é, de certa forma, similar, né, ao MNIST, em que são 50 mil imagens e 10 mil de treino, né, de teste. Então, 50 mil treino, 10 mil teste. E aqui são imagens RGB, então por isso ele tem 3 camadas, né? A camada do vermelho, o verde e do azul, né? São imagens de 32 por 32, aquelas que eu tinha mostrado para vocês. A primeira parte, ela só faz o loading mesmo das imagens. Então, eu plotei aqui as 9 primeiras, foram aquelas mesmas que a gente viu no início da aula, tá? Só para ilustrar as imagens que a gente está trabalhando. Então, enfim, né, só para ter uma ideia de como são essas imagens aí. E aí eu rodei aqui o modelo sem regularização, dá para rodar de novo. A diferença, eu estou rodando, é um modelo bem similar, né, ao que eu rodei com vocês anteriormente no início. Eu tenho que rodar de novo para conseguir fazer os importes, porque ele não salva os valores da memória, ele só salva o output printado na tela. Então, aqui ele está rodando, fazendo a leitura dos dados, beleza, terminou de ler.
Agora eu vou rodar o modelo 1. Esse modelo 1, ele é bem similar ao modelo anterior, tá? Ele também tem 2 camadas, só que aqui eu coloquei mais filtros. Eram 6 e 16, aqui eu coloquei 20 e 20, só para a gente ter um modelo um pouquinho mais robusto, né? Uma arquitetura um pouquinho mais flexível. E tem que lembrar, pessoal, de olhar para o input, né? O input tem que ser dimensão, tem 3 dimensões, né, de fato, por causa do canal RGB. Então, quando a gente for fazer as camadas convolucionais, as convoluções elas vão rodar, elas vão combinar também nas 3 dimensões, no R, no G e no B, tá? No vermelho, no verde e no azul. Então, o input aqui, ele começa, né, tridimensional. Aqui são 28 por 28 pixels nos 3 canais, tá, de cor. Então, é só você atentar para isso. No caso do Ebinish, aqui era 1, porque só tinha um canal, que era o canal do preto, né? Ô, Preto e branco. professor, Oi. essas imagens aí, elas não são 32 por 32? Então, é porque eu Então, por que coloquei o zero padding. Não, peraí. Ah, é verdade. aí se você colocar o zero padding, ela fica Vai aumentar. 34 por 34, né? Sim, sim. Peraí, deixa eu ver se foi. Estranho. Então ele deve dar erro quando eu rodar isso. Será que eu tinha rodado com 32 ao invés de rodar com 28? Deixa eu dar aqui para rodar só para tirar minha dúvida. Não, ele está rodando. Boa pergunta. Peraí. Zero padding 2. Esquisito, né? É verdade, eu concordo. Aí deveria ser até 34, né? Talvez. Aí esse input shape deveria ser 34, né? Pois é. Será que ele conserta na hora? Sei lá. Deixa eu dar uma olhada no Conv 2D. Aquelas Conv 2D. Talvez seja porque ele tem alguma opção interna. Talvez nesse padding igual valid. Deixa eu ver. Aqui, padding. Valid ou sem. Valid means no padding. Engraçado. Porque como está nos inputs, eu estava até pensando que de repente é por causa do 5x5 que ele vai diminuir as dimensões, mas não é, porque aqui é um input. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu colocar qualquer coisa para ver o que ele vai fazer. Ih, tem que pausar aqui. Peraí. Caramba, ele rodou, gente. Deve ter alguma coisa, deve ser aquele valid que deve estar fazendo isso. Esse padding, essa opção de padding aqui. Mas aí, padding, no padding, estranho. Esquisito, né? Bom, ele pelo menos está rodando. Deixa eu tirar esse 2D daqui. Eu quero ver se com isso ele vai rodar. Ele não era para rodar. Só se eu estiver chamando outro modelo. Não, é modelo 1 mesmo. Ó. Agora ele chiou. Foi construído com modelo com input shape.
É. Ah, ele deu problema aqui na hora de combinar. Foi na camada no dense underline 9. Então ele deu problema logo nessas aqui, porque, nossa, que estranho, por que ele deu problema nessas? Porque, bom, o que eu sei é que aqui você tem que colocar, não, esse aqui é output, né, então ele não deveria ter dado problema. Deixa eu tentar com os 28 de antes, para ver se ele rola. É curioso, né? Como é que ele estava rodando antes? Ou se ele ignorou o input shape porque eu tinha posto o padding anteriormente. Mas eu acho muito estranho ele ter feito isso. É porque aqui tá 38 mesmo. Desculpa, 32, 32, 3. Caraca, por que tá demorando tanto pra rodar? Ele nem deveria estar. Nem tá treinando. Ah, 37. Vamos ver, eu acho que vai dar erro de novo. É, deu erro outra vez. Deixa eu botar 32 para ver se agora vai. É, com 32 agora foi. Agora, eu não sei por que antes não estava rodando, porque antes eu tinha forçado ele a fazer um padding de tamanho 2 e colocar. E tinha especificado 28 pixels, mas não era, deveria ser 34 mesmo, como você bem falou. Engraçado, né? Eu realmente não sei como é que ele conseguiu rodar da outra vez. Eu realmente não sei. Porque era para ele ter feito o padding direito, né? E ter posto um input. Acho que da primeira vez que você rodou, né? Não tinha esse padding igual a Same. Não, pois estava valid, mas eu acho que, mas mesmo assim, o valid, ele só quer dizer para não fazer padding, né? E mesmo não fazendo, ele é estranhíssimo, porque mesmo não fazendo não daria certo, porque teria que botar 32, né? Não, pera aí, o padding igual a valid que é sem padding. O same é results in padding with zeros. Sim, pois é, o same, ele faz com que o output da camada convolucional seja da mesma dimensão do input da imagem que chegou. Então, se chegou a imagem 28 por 28, Entendi. você bota o padding same, ele coloca de forma que o output também seja 28 por 28. Entendi. Foi o que eu coloquei aqui. Mas agora, eu não sei por que ele ignorou o valid. É realmente estranho, porque no padding. É estranho, porque eu tinha posto uma camada de padding, então botaria mais duas camadas de zero, seria 34. Se eu não especifiquei nada, o default que ele me dá é esse valid. Então ele não vai, naquela camada ali, não vai ter padding nenhum. Né? É estranhíssimo. Eu realmente não sei por que aconteceu isso. Eu nunca tinha me atentado para esse ponto. Eu achava que se você não colocasse o input certinho, mesmo que o padding fosse valid aqui, ele ia dar problema. E, de fato, não aconteceu isso. É curioso. Bom, de repente, eu acho que a melhor forma de colocar seja essa, né? Colocar desse jeito. Que a gente garante, né? Consegue controlar os paddings aqui. Não, esquisito. Enquanto isso, ainda está rodando.
Nota como aqui é bem mais devagar, né? Leva muito mais tempo para rodar. Tudo bem que a rede é um pouco mais complicada, porque ela tem 20 filtros e 20 filtros, mas eu acho que mesmo assim não teria tanta, não esperaria ver tanta diferença, né, no treinamento. E olha a validação, como está bem mais baixa. Até o final de uma época, eu só tenho 40% de precisão, 47, 51. Tudo bem, é um conjunto de dados bem mais desafiador, mas mas, enfim, dá para ter uma ideia de que se eu tiver poucas épocas, eu não devo conseguir resultados muito bons. Nota que a acurácia ainda está aumentando. Está para 53 e assim sucessivamente. Tá? Foi para 52, agora está com 55. Enfim, ele vai seguir trabalhando ali. Eu quero só prosseguir com o código para mostrar outros outputs. Tá? Eu fiz também uso de dropout aqui para regularização e ver se fazia alguma diferença. Então, eu coloquei aquela mesma configuração, né? 050505, na hora de escolher se vai estar ativo ou não a unidade. Esse aqui eu rodei por muito mais tempo, eu rodei com 100 epochs. E nota uma coisa, o primeiro valor que aparece aqui já é um valor bem alto, no final logo na primeira época. É porque, na verdade, eu rodei isso não só 100 vezes. Eu acho que eu já tinha rodado 20 vezes antes e depois rodei 100 em cima dela. Então, né, o Google Colab, junto com o Keras, eles permitem isso. Você pode fazer o treino parando no meio. Né? Por exemplo, se eu rodar aqui, deixa eu voltar lá em cima. Aqui eu estava rodando 5 epochs. Terminou de rodar. Olha a acurácia que ele obteve no final da 5. Só 55%. Então, pouco mais de metade das vezes ele classifica corretamente. Se eu rodar aqui epochs, aí agora eu vou rodar mais 2 epochs só, tá? Porque eu quero que termine de rodar logo. Então, se eu rodar só 2 epochs, vê que o resultado que vai aparecer logo de cara já vai ser aproximadamente 55, tá? Tá vendo? Ele já começou com a acurácia lá no alto. Isso é porque ele guarda a informação do modelo. Então, o que é legal também é que eu posso fazer isso. Eu posso rodar algumas poucas epochs e ir colocando para ele continuar o treinamento de onde ele parou. Ele só vai começar o treinamento do zero se eu rodar o modelo de novo. Se eu clicar aqui, aí ele vai carregar o modelo outra vez e vai, no processo de criação do modelo, ele já vai gerar aleatoriamente os pesos e os viés. Né? Então, quando ele fizer isso, ele vai apagar a informação que ele já obteve. Tá? Então, só uma dica aí para vocês, pessoal. Se vocês quiserem, assim, tipo, rodei 100 epochs aqui, sei lá, 50 epochs aqui no meu modelo, ele está legal, mas eu acho que dá para melhorar mais. Então, pode clicar de novo que ele vai rodar mais 50 epochs e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui, pessoal, nesse caso, é a mesma rede anterior, só que eu rodei ela por um tempo maior e coloquei dropout. Foi só isso que eu fiz aqui embaixo. Então, dá para ver, né, a capacidade do modelo, até onde ele consegue chegar em termos de previsão. Né? Então, aqui já eu acho que esse aqui seria a Epoch 51, né? Ele estava com 64% de acurácia e continuando rodando até mais 100 epochs, ele vai aumentando ligeiramente, né, a cada época rodada. Ele vai se tornando um pouquinho melhor a cada vez. Então, no final, eu obtive lá no final, eu já obtive 72% de acurácia, né, ou 71% no conjunto de teste, acima de 70%. Provavelmente, se eu continuasse... Aqui já começou a oscilar um pouquinho, né, se vocês notarem, já começa a oscilar de 71 para 73, para 72, para 73 de novo. Quando isso acontece, é um indicativo de que o modelo deve ter chegado no patamar máximo que ele consegue de acurácia, né? Mas
Porque, enfim, né, ele já vai aumentando e diminuindo. Nota que aqui já é a função objetivo de fato no treino. Então ele está treinando para otimizar esse cara. E aqui ela já começa a oscilar, né? Às vezes dá 82, às vezes dá 81, às vezes dá 79. Então, vendo isso aqui, a minha tendência é acreditar que o modelo já chegou, né, na acurácia máxima que ele poderia. Mas, enfim, né, eu poderia sempre continuar rodando para ver se essa acurácia aumenta ou não. Tá? Mas é só para ver que é bem mais complicado do que o caso do Emit. Oi. Aí, tipo, você rodou 100 épocas, né? Com uma taxa de aprendizado, sei lá, quanto você usou de taxa de aprendizado? 0,001. Se você aumentar essa taxa de aprendizado, você pode, sei lá, diminuir o número de épocas? É possível. Eu fiz alguns testes e tentei com mais e tentei com menos, e esse aqui foi o que mais rápido, foi o que apresentou acréscimo na validação mais rápido, olhando assim. Então, o que eu fiz foi rodar 2 epochs aqui, e eu tentei 2 epochs com 0,1, 2 epochs com 0,01, 0,001, e assim sucessivamente. O que funcionou melhor, para mim, pareceu ser esse aqui. E aí eu fixei. Mas, assim, em teoria, se você aumenta o learning rate, você vai precisar de menos iterações, menos epochs para chegar no mesmo patamar, tá? O problema é que você sempre pode botar o learning rate, acabar botando o learning rate alto demais, e ele acabar oscilando. O que eu acabei notando foi isso, né? É claro que eu não fiz um teste, assim, exaustivo, né? Eu fui tentando aqui e ali até chegar, esse aqui tá razoável e parei. E aí, tem como, tipo, você colocar aquele learning rate adaptativo que a cada não sei quantas épocas ele vai diminuindo? Eu acho que sim. Talvez melhore, né? E como eu estou fazendo com o Adam, ele internamente ele já vai diminuindo, né? Porque esse é o learning rate de base. Mas se você for olhar a contribuição dos gradientes do passado no gradiente presente, essa contribuição ela já vai naturalmente se tornando cada vez menor. Eu posso dar uma olhada, vou ver se aparece aqui, mas como eu nunca tentei rodar, eu nunca procurei por isso, mas vamos ver. Adam. Problems model, que é aquele. Peraí, ele tá botando artigo. Não, é mundo sem E. Eu queria ver se ele achava se eu achava no Keras. Vou botar só o Adam e aí vou ver na documentação para ver se ele fala alguma coisa. Learning rate. Tem os outros parâmetros, né? Mas esses aí eu nunca mexo. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Olha, parece que sim. É que eu coloquei um valor só, tá vendo? Floating point value ou a schedule. Então, quando você bota esse schedule, eu acho que é para botar já uma sequência. E aí ele vai diminuindo o learning rate. É interessante, eu não sabia. Assim, tem formas, né, de fazer. Eu acho que dá para testar se a gente passar um schedule que é um vetor, né, e ver o que ele vai fazer. Eu entenderia que cada entrada do vetor seria correspondente a uma iteração do algoritmo, mas aí tem que testar para ver, porque eu de fato nunca rodei assim. Outra forma de fazer é uma coisa até que tem paper sobre isso, né, falando formalmente. É você ir diminuindo na mão mesmo. Né? É um pouco mais chato porque você tem que ficar na frente do computador fazendo. Mas, por exemplo, eu podia pegar essa... mas aí ele rodaria de novo. Eu faria o seguinte, eu pegaria essa parte, copiaria, tiraria daqui, passaria para o próximo bloco. Vamos ver se ele consegue rodar assim. E passaria para cá. Aí rodaria, digamos, as primeiras 5 epochs com learning rate mais alto, tipo esse aí. E quando ele começa a oscilar, eu entendo que aí o que você vai fazer é só refinar um pouco o treinamento, né? Porque quando ele começa a oscilar é porque está grande o learning rate. Aí você diminui e roda as próximas, sei lá, 10 epochs, 50 epochs. E você vai diminuindo.
O gráfico que os autores colocam no paper, né, quando fazendo isso, o gráfico ele fica até interessante, fica uma coisa assim. Aqui é a função objetivo, tá? No eixo Y, e aqui é a iteração. O que eles mostram é que fica uma coisa assim. Aí chega aqui, aí ele faz isso, aí depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Aí depois ele meio que para, né? Porque ele chega num linear. Então, se você mantém o mesmo learning rate daqui, em geral você não consegue avançar muito para um patamar. Você vai ficar só oscilando nesse nível. Então dá para testar, é algo interessante. Mas é uma boa ideia, eu não tinha pensado em colocar assim. Eu sempre colocava o learning rate normal, porque o Adam ele já tem esse comportamento, né, de ir diminuindo. Mas de repente, é porque eu realmente não sei, eu acho que eles usavam, já tem tempo que eu li o paper, mas eu acho que eles usavam um gradiente para fazer isso, ao invés de usar Adam. Mas depois eu vou até procurar para ver de novo. Mas é legal a ideia, de repente dá para testar e ver o que acontece. Né? Valeu. Nada. Mas tudo aqui é muito ad hoc, né? Tudo é muito experimental nesse ponto. A gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas na prática, como são tantas opções, a gente acaba um pouco refém da tentativa e erro mesmo. Né? Tem um pouco de intuição sobre o que deve funcionar melhor, mas a tentativa e erro ainda impera. Então, ó, aqui eu só tinha rodado aquelas duas epochs, né, ali em cima. Eu posso até testar agora. Vamos testar com esse modelo 1 para ver o que acontece. Eu só espero que ele não rode, que ele não reinicialize o modelo. Eu acho que ele não vai reinicializar por causa porque eu não estou rodando o modelo de novo, eu só estou compilando ele outra vez. Mas vamos ver, né? Aqui o patamar está em 58. Se diminuir absurdamente, é porque ele gerou os pesos outra vez. É só porque aí eu não preciso me preocupar em como passar o learning rate aqui. Entendeu? Ah, não, olha, ele fez. Estava no 59, 60, 60 e pouco. Ah, legal. Pô, boa pergunta. Muito obrigado. Quem perguntou? Eu fico aqui olhando para a tela, mas eu não... Fui eu, Igor. Valeu, Igor. Obrigado. É meio estranho isso, né? Porque eu fico dando aula, eu no máximo ouço a voz de vocês, mas você fica perguntando. Se eu tivesse, antigamente, eu tinha duas telas, então eu conseguia ver. Quando eu comecei o PLE, né, que o pessoal chamava na época. Eu conseguia ver as duas coisas, mas agora fica muito difícil, porque eu tenho uma tela só e eu já faço com a tela meio dividida. Fica muito complicado. Mas foi legal a ideia, eu acho que é promissor. Se eu chegar aqui, ó, no final, e já estava com esses valores oscilando, 72... Então vai diminuir, né? Diminui e bota para rodar mais 100. Né? Eu vou até testar isso depois, quando acabar aqui, eu for lá preparar o almoço, eu vou botar rodando para ver o que acontece. Mas legal, valeu aí pelo questionamento, eu acho que ajudou bastante. É uma coisa aí a se tentar, né? Enfim. Deixa eu ver, o que mais eu preparei aqui? E as outras coisas, pessoal, de novo, né? Regularização com laço, aqui eu estava mostrando um dropout. Então, com a regularização via laço... isso aqui ainda era MNIST, por isso que eu copiei e colei. E aí ele está exibindo o resultado de quando eu rodei MNIST, tá? Ele não chegou nessas acurácias absurdas, não. É só porque eu acho que eu não mexi nessa parte. Tá vendo? Ele mudou o MNIST até porque aqui está 1, não está 3. E só para garantir, vou colocar de volta com os 32. Botar o padding send para garantir que o que ele está fazendo é o que eu espero que faça mesmo, em termos de padding. Deixa eu ver se ele terminou de rodar. Já vai terminar, que aí eu rodo o de baixo com laço, só para deixar alguma coisa para mostrar para vocês. Beleza, terminou, deu 59, beleza. Eu quero rodar esse aqui, porque esse é com laço, só para a gente ver se tem muita diferença. E esse aqui eu não testei no learning rate nenhum, porque isso aqui eu copiei lá do MNIST, então a gente vai ver o que vai acontecer. Se eu não me engano, o learning rate alto, ele nem sai do lugar. Tá vendo? 10%, vai ficar só 10%. Agora tá saindo.
Ele tá saindo do lugar, beleza. É porque às vezes quando bota aqui alto, ele nem sai. Aí como eu vi ele tipo 10, 11, 9, 10, 11, 9, eu pensei, ele vai continuar parado no 10 e não vai treinar mais. Mas não, ele continua rodando. Só é bem mais lento, o que é meio chato, né? Esperar esse tempo todo. Mas a primeira deu 33%. Eu nem sei como que o outro tava com as outras rodadas. Agora que eu já rodei tudo em cima, uma rodada em cima da outra, eu me perdi a noção para poder comparar. R$ 39, beleza, eu posso continuar olhando para ver o que vai acontecer, mas eu quero só testar, ver se vai acontecer, se eu aumentar aqui, se ele vai ficar de fato parado no lugar. Eu acho que esse não vai ter como, ele vai ficar parado. O learning rate está tão alto que ele fica oscilando e ele deve ficar saindo, ele não deve conseguir entrar dentro dos buraquinhos, né, da camada. Daquela caixa de uva, ele deve ficar saltando de um buraquinho da caixa de uva para a próxima. Não sei se vocês lembram desse desenho, né, que eu fazia com multimodalidade. Então é isso que motiva. Na prática eu vou fazendo assim, eu vou aumentando o learning rate até que ele não sai do lugar. Então poderia testar aqui 0,5 talvez. E aí eu sempre posso rodar por partes, né, como o Igor tinha perguntado. O e depois também, reduzir. O ruim é que sim, se você tem que ficar testando uma taxa de cada vez, né? Se o seu modelo é muito grande, você demora muito tempo para rodar uma época, até para poder ver a acurácia. Demora pra caramba. Caraca. Exato. É difícil. Esses exemplos que são mais conhecidos, tipo Cypher, MNIST, essas coisas, já tem muita gente que trabalhou em cima, então a gente meio que já sabe o que costuma funcionar. Mas você vê que mesmo assim tem muito tuning para fazer, né? Learning rate, essas coisas. Em contrapartida, assim, o que a gente pode pensar é que é um problema difícil mesmo. Se a gente parar para pensar, olha o quão complexa é a atividade que a gente está se propondo a fazer. A gente está tentando descobrir um mapa contínuo que leva num espaço de imagens, onde vão ter imagens das mais variadas formas de cavalos, de aviões, de navios, e a gente está buscando uma função contínua que vai pegar todos os cavalos, idealmente, ou grande parte dos cavalos, e vai jogar no label cavalo, né? Vai pegar essa mesma função, ela vai ter que ser capaz de pegar todos ou grande parte dos navios e jogar num label chamado navio. O que ela vai fazer, de fato, ela não vai jogar no label direto, né? O que vai acontecer é que, tipicamente, os cavalos vão estar aqui, os navios vão estar aqui, por essa transformação, sei lá, aqui vai ter os sapos, enfim, e eventualmente alguns desses caras vão se misturar, né? Vão ser mandados assim, outros você vai ter coisas assim também, coisas assim. Mas, em geral, a gente está aprendendo esse mapa. É um mapa super complexo. Os modelos que a gente vê tradicionalmente em estatística, eles não são nem um pouco... A flexibilidade não chega nem perto da flexibilidade desses modelos. Né? O máximo que a gente chegou foi usando splines, né? Que você pode pensar que já é bem flexível, porque os splines conseguem recuperar qualquer superfície suave, mas ela é superfície suave de uma variável só. Então, você tem, no máximo, um spline por variável. O input do spline é uma variável. Você não tem splines com 2, 3 variáveis, 4 variáveis. Aqui o que a gente está fazendo é algo bem mais complexo. Então, é uma coisa bem mais difícil. Mas os modelos são bem mais flexíveis. E como resultado dessa flexibilidade, tem todos esses problemas. O modelo é multimodal, então nem adianta esperar que você não vai ficar saltando de uma moda para outra. Então tem que fazer vários tunings até chegar numa
uma situação em que você consiga fazer os aprendizados. Né? Então, assim, é bem, sei lá, é desafiador mesmo. Mas, por outro lado, parece até um pouco mágico que essas coisas funcionem, né? Porque, dado a complexidade, né, da tarefa, ainda assim os modelos são capazes de aprender, né, esses mapas contínuos. Mas se eu diminuir mais ainda, ele vai aprendendo, tá vendo? Mas ele vai aprendendo mais devagar. Então, assim, eu acho que a melhor forma, ainda mais aqui que a gente roda as coisas de um jeito um pouco mais devagar, é fazendo assim por parte mesmo. É só um pouco chato porque você tem que ficar aí na mão e olhando no computador. Né? Eu começaria com o learning rate de 0.1, rodaria umas 5, 10 ou até 20 epochs. Se eu começar a notar que ele está oscilando, aí eu vou diminuindo e vou fazendo assim. Mas, assim, é um procedimento mais complicado mesmo. Bom, pessoal, eu acho que para a aula de hoje a gente pode parar por aqui, né? Faltam uns pouco menos de 15 minutos. E aí a gente continua na aula que vem. Mas eu só queria mostrar essa parte que é mais aplicada mesmo, para vocês terem uma noção de, na prática, como é que funciona. Se a gente tem muitos ganhos com os regularizadores ou não. Os ganhos são, acho que, no máximo marginais, eu diria. E ver um outro exemplo sem ser MNIST, que é mais desafiador e mais complicado, para ver na prática como funciona. E aí, bom, seguir aplicando, né, fazendo essas tentativas e erros para resolver o problema da lista 3, tá? Eu acho que com os códigos vocês vão conseguir rodar sem grandes problemas, é mais a questão de fazer as tentativas mesmo, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê na quinta-feira, beleza? Olha só. Valeu. E aí, obrigado aí pela participação, pessoal. É bem legal quando a gente tem essas trocas e vocês conseguem rodar na máquina de vocês e a gente vai conversando sobre o que funciona e o que não funciona. Bom? Falou, então, Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Sou. Não, desculpa, eu estava no mudo. Pode falar. Posso tirar uma dúvida com o senhor rapidinho? Claro. É que é sobre a lista 2. Ela podia sim. fazer em duplo ou tinha que ser individual? Não podia fazer em duplo. Podia? Não, tranquilo. Então, tá. Que bateu essa dúvida agora. Rapaz, eu não acho melhor pergunta. Tá bom. Obrigado, professor. De nada. Ô, professor. Oi. Só tirar uma dúvida também sobre a lista 2, já que eu estou um pouco atrasado, ainda nem entreguei. Eu queria só saber, quando a gente está fazendo lá, o senhor pede para fazer assim, primeiro separa os 10.000 primeiros para validação, né? Isso. Aí quando eu coloco para rodar, se eu não mudo o N do código, a acurácia muda bastante. Tipo assim, quando eu coloco o N igual o tamanho do tensor que temos, ele dá uma acurácia bem próxima, mas se eu coloco, vamos supor, se eu coloco para validação o N de 50.000, ele dá uma acurácia muito distante. Você poderia me explicar isso? Não sei se... O que você chama de N é o quê? É o tamanho do conjunto de treino? Isso. Tá, porque nesses problemas, você tem que... Para os modelos conseguirem generalizar, tipicamente você precisa passar muitos dados para ele. Então, não é à toa que esses conjuntos de dados têm dezenas de milhares de imagens. E se você mostra para ele só 100 imagens no conjunto de treino, ou 200, ou 300, provavelmente o algoritmo nem vai conseguir aprender nenhum padrão. Ele precisa de muita repetição, né, esses modelos de redes neurais. São modelos flexíveis, então eles são capazes de aprender os mapas, mas eles precisam de muita repetição. Esse é um problema. Então, de repente, né, se você estiver falando aí de um tamanho de amostra de 1.000 versus um tamanho de amostra de treino, né, de 1.000 versus um tamanho de amostra de tamanho 50.000, pode ser que a diferença drástica seja nesse sentido, de que 1.000 não seja suficiente para que o modelo aprenda minimamente bem sobre... Não, mas assim, quando na aula 8, né, o senhor coloca um código que basicamente é bem base para a lista 2.
Aí, na hora de rodar, para a gente conseguir achar, que a gente coloca lá, fazer o gradiente, que a gente vê a acurácia, a função perda e tal. Aí, nesse código, tem o N, né? Que é quantas vezes vai rodar, Uhum. não é isso? E aí, quando eu coloco o N de acordo com o tamanho do tensor que eu tenho, a acurácia fica bem boa. Só que quando vamos supor, quando eu vou usar a validação, que são 10.000 só que com N igual a 50.000, a acurácia fica bem ruim. Isso que eu tô querendo dizer. Peraí, eu acho que eu não entendi direito o que é o Win. Você lembra qual é o código? É o código do tutorial do PyTorch. MLP? PyTorch, desculpa. Ah, do PyTorch, beleza. Deixa eu botar Isso. lá. Que aí eu consigo ver melhor, né? Esse MLP? Isso. Tá. Você usou esse aqui, que era. Isso, lá no Que trabalha final. com a classe? Isso. Tá. Aí vai me falando quando chegar. O último, aí em cima, aí em cima. Já passei? Eu acho que já, só não. Tá. Ah, não, passou não, pode ir. Não? Tá, beleza. Dá uma olhada aqui. Na hora de salvar os resultados. Ah, aqui eu já estou salvando. Eu acho, calma aí, deixa eu dar uma procurada aqui só um minutinho, pessoal. Tá, não, beleza. Sem problema. É o tutorial. Você tá escutando? Sim. É PyTorch Verbose. Ah, beleza. Ah, é porque esse aqui eu coloquei um monte de comentário. Tá, vamos ver. Ok. Aí quando chegar você me avisa, tá? Pra poder parar. Eu acho que é o último código até. O último bloco? É, Tá. Esse aqui? isso. Ok. O N ali, assim. Esse valor de N, tá. Isso. Deixa eu ver onde que o N entra. O N entra no final, na divisão. Ah, entrou aqui, né? Ah, sim, é porque o N... Ah, agora eu entendi. É porque... Total accuracy. É porque aqui eu estou montando a acurácia na mão, né? Deixa eu ver se eu montei a acurácia de forma correta. Porque o que eu quero fazer é... Eu quero produzir essa acurácia daqui com base em todos os bets, né? Não só no primeiro. Então, toda vez que eu pego um bet de dados, eu vou calcular a acurácia, né? Para aquele bet, e eu vou somar com um cara que vai acumulando, né? Então, aqui nesse total accuracy, ele começa como 0, e aí, a cada bet que eu olho, eu vou anotar a acurácia dentro daquele bet, né? Quando eu termino, quando eu termino uma época, eu tenho a minha acurácia medida no conjunto todo, medido com base em todas as imagens do conjunto de treino. Peraí, do conjunto de treino, deixa eu ver se é isso mesmo. Ou do conjunto de... Não, no conjunto de treino. Então, o que ele vai fazendo é acumulando, né, a acurácia nesses diferentes bets. Aí, quando chega no final, eu tenho que fazer minha acurácia total, ela vai ter que ser reescalada, né? Então, eu vou ter que dividir por N
dividido pelo tamanho do batch, porque justamente para eu conseguir a acurácia total, né? Deixa eu voltar, deixa eu ver como é que está a implementação aqui embaixo. O que eu estou achando estranho é que não, desculpa, falei besteira, não. Quando eu faço esse total accuracy, é a acurácia somada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, no primeiro batch, qual foi a acurácia? Pronto, gravei. No segundo, qual é a acurácia? No terceiro. Até eu cumprir com os batches, eu cumpri toda a minha época, né? Até olhar para todos os dados. Então, isso aí vai me dar uma sequência de números, né? De proporções, em que cada valor vai ser um valor entre 0 e 1, ele vai dar a acurácia referente àquele batch específico. Então, eu vou ter, na verdade, ao final de uma época, eu vou ter várias medidas de acurácia diferentes. E aqui eu estou somando todas elas, né? Essa parte aqui que ela vai fazendo, vai somando. No final, eu tenho uma acurácia somada. Essa acurácia ela vai ser bem maior do que 1, né? Porque ela vai pegar, digamos, 90% no primeiro batch, mais 95% no segundo, mais 97% no terceiro, mais 92% no quarto. Se eu simplesmente somar tudo e deixar do jeito que está, eu vou ter essa soma de valores, eu vou ter uma acurácia, sei lá, igual a 50,98, alguma coisa assim. E vai ser difícil de interpretar. Aí um jeito que eu fiz, né, uma forma de você ver, é fazer a média. Né? O que eu quero é, ao invés de somar a acurácia em cada batch, eu somo e depois eu divido pela quantidade de batches. Quando eu pego N dividido por batch size, isso aqui é a quantidade de batches que eu tenho para formar uma época inteira. Né? Porque, vamos supor, aqui são 50 mil imagens. O N é igual a 50 mil. Se o tamanho do batch for 50, eu vou ter 1000 batches. Né? Então, aqui dentro, eu somei todas as 1000 acurácias, porque eu vou ter uma para cada batch, e aqui embaixo eu tenho que dividir, né, por 1000. Por quê? Porque são 1000 batches. Então, no final, o que eu estou mostrando aqui é uma média da acurácia obtida para cada batch. Tá? Porque eu quero ver um valor só. Eu poderia printar, se eu printasse a soma, ia ficar tudo errado, porque a soma não ia dar nem nada entre 0 e 1. Né? Então, ou eu poderia ver a acurácia em todos os batches, uma do lado da outra, mas aí eu não somaria, né? Eu deixaria simplesmente, guardaria dentro de um vetor e daria print no vetor, ou então eu posso dar print na média do vetor, que é o que eu estou fazendo aqui, só que eu fiz meio desmembrado assim, né? E somando a acurácia, ao invés de guardar no vetor e depois tirar a média, eu fui calculando a soma e depois dividir pela quantidade de termos, e a quantidade de termos é o main batch size. Então, se você muda aqui, você mudar esse N, né? O que vai acontecer é que vai ficar um pouco, vai ficar desproporcional, eu acho, porque quando você está fazendo o loading, né, do seu conjunto de treino, ele não olha para esse N aqui, né? Esse N não aparece aqui quando faz essa parte. Tanto é que o N só aparece aqui embaixo, né, para contar a quantidade de batches. Então, se você pega esse N e muda, aí você vai estar reescalonando, você vai estar calculando a média errada, né? Se você botar um N menor, a acurácia vai ficar maior, né? Eu imagino, porque aí você está dividindo por um valor que é... Não, espera aí, você está dividindo por N, então quanto maior o N, menor vai ser... É verdade, então quanto maior o N, menor... Então se você bota um N menor, a sua acurácia vai ficar maior, entendeu? Do que ela deveria ser, porque você não está tirando a média corretamente. Porque na hora que se você trocar aqui para 50 mil, digamos assim, ele vai olhar dentro de cada época, ele não vai olhar só as primeiras 50 mil imagens, ele vai continuar olhando as 60 mil, entendeu? Ele vai olhar para o treino, porque na hora de fazer o carregamento, eu estou carregando usando o data loader. Então, o que o data loader faz é ele olha para a base e ele mesmo já pega o tamanho de batches que está lá dentro. Então, ele não vai olhar para esse N.
Então aqui ele vai pegar de acordo com o tamanho do batch, mas na hora de, se você mudar esse valor, na hora dele reportar aqui a acurácia em média, ele vai reportar na escala errada, porque ele não vai dividir pela quantidade de batches, ele vai dividir por uma outra quantidade. Ele vai ser ou menor ou maior do que a quantidade de batches, a depender de qual valor que você está botando para o M. Fez sentido? Acho que fez, mas assim, na lista, o senhor não pede para a gente fazer primeiro treinando para um conjunto de teste, né? Para o conjunto de treino, isso. Treino, desculpa. E desse mesmo código a gente colocar para o de validação. Isso. Então, isso que ficou, porque o validação vai ser menor, né? O conjunto de validação vai ser menor. A tendência é que ele seja menor, sim, a tendência é que seja menor. Mas aí você usa, mas aí para validação você já pode fazer direto, né? Porque essa acurácia é só acurácia no conjunto de treino. Tá? Se você quiser usar esse código, não precisa alterar nada para fazer a parte do treino. Na parte da validação, você faz direto, você já treinou o modelo. Então, a parte da validação, só o que você vai ter que fazer é colocar aqui... Cadê a parte da rede? Onde eu criei a rede? Aqui está no verbose. Deixa eu voltar para o... Quando você for olhar para... Aqui, é o network. Então, quando você instanciou a sua rede neural, você chamou ela de network. Então, o que você vai ter que fazer é só escrever network. E aqui você vai colocar x treino. Aí tem que colocar... Não, desculpa, x value. Onde o x-valid são as suas imagens no conjunto de validação. Quando você fizer isso, aí ele vai dar o output, né? Ele vai retornar um vetor de probabilidades. Então aqui ele vai retornar um vetor que vai ter a probabilidade de cada classe para cada imagem. E aí você tem que fazer a comparação para ver qual é a acurácia. Então talvez eu tenha feito isso nessa parte do código também. Deixa eu ver. Aqui fiz. É só você botar get accuracy, y-hat teste, y-teste. É só seguir o que está aqui. No x de teste já fez a divisão, aqui já fiz a divisão também. Se você usar essa própria get accuracy, ele vai funcionar, ele vai calcular a acurácia com base no output da rede e com base no verdadeiro y do conjunto de validação. Só tem que trocar o teste por valid, fazer aqui, e aqui você vai ter que filtrar, né, as linhas. Vai pegar do treino, eu acho, né, para fazer a parte da validação. Tudo bem? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Bom, pessoal, então vou indo lá. Um abraço aí e até quinta-feira. Pode até Valeu, professor. Obrigado. Até quinta. Falou.